Sejam muito bem-vindos ao canal Luz Cura e Tarô. E hoje eu cheguei com uma leitura intuitiva e atemporal para vocês, como uma resposta espiritual para aquela questão que vocês estão assim muito em dúvida, aquela coisa que vocês estão buscando uma resposta da espiritualidade, se vai dar certo, se não vai, se é para ser, se não é. Então, se conecte agora com essa leitura. Se você está buscando uma resposta espiritual, essa mensagem chegou até você porque com certeza tem alguma orientação aqui. E por ser atemporal e intuitiva, o momento que você chegar nessa leitura, com certeza é o seu momento. Então, respira fundo, pensa nessa questão que você está buscando orientação espiritual e escolha entre 2 decks de tarô. Você vai escolher entre o tarô das bruxas ou o tarô videntes da luz. E aí nós vamos então, através desses decks, tirar orientações específicas para o primeiro grupo e o segundo grupo. Vamos começar então agora com o primeiro grupo, que é o grupo que escolheu o tarô das bruxas, tá? Nós vamos tirar 4 cartas para a gente entender o conselho espiritual sobre essa questão que vocês trouxeram aqui nesse momento. Sendo que nós vamos fazer 4 perguntas. Primeiro, o que essa questão que vocês trouxeram vai se resolver? Segundo, qual é a energia que vocês estão vibrando em relação a essa situação? Terceiro, o que vocês precisam fazer para que essa situação se resolva? E quarto, o que essa situação veio ensinar vocês. Então, bora lá para a sua leitura? Vamos! Egrégora do Montinho do Tarô das Bruxas. Responde para mim, tarô. O que essa questão, que essa situação que eles trouxeram, essa questão vai se resolver? Mostra para mim, por favor. Bom, caiu um 5 de espadas, o que me mostra que essa situação, ela tá causando mesmo um grande conflito mental em vocês. E esse conflito mental pode ser um dos principais motivos dessa questão não se resolver. Aqui mostra que essa questão tem muitos conflitos por trás, que tem muitas situações mal resolvidas, que tem pessoas que não colaboram tanto assim para que essa solução aconteça, ou para que essa questão se resolva. Se é uma situação envolvendo relacionamento, existe muito conflito aqui, de ideias, de opiniões e conversas que não são produtivas e que não estão dando resultado. Se é uma questão profissional, significa que existem pessoas envolvidas aqui que não colaboram para que essa questão se resolva, ou existem pessoas aqui que estão tentando te prejudicar e você não tem ideia do que acontece nos bastidores. Mas é algo que tem causado um grande conflito, principalmente mental, em vocês. E por isso que essa situação, com certeza, vai precisar de uma revisão para que ela se resolva. Então vamos saber qual é a energia que vocês estão vibrando em relação a essa situação. Vocês estão num 6 de espadas, o que mostra algo muito positivo em relação a essa situação. Porque embora o conflito esteja latente e as preocupações estão deixando vocês confusos, ou que talvez existam pessoas que não estão colaborando para a solução dessa questão, os 6 de espadas me mostram que vocês estão vibrando na energia da mudança, na energia de transição, na energia certa para resolver o conflito. É como se, ao identificar que o conflito existe, ou que a situação não está se resolvendo por conta própria, vocês decidem mudar. Essa atitude de decidir mudar é o que vai fazer vocês saírem das águas turbulentas para irem para águas mais tranquilas. Então, aquilo que estava emperrado sem solução tende
a se resolver ou a se dissolver por conta de uma atitude mental de vocês, por conta de um desejo interno de vocês, ou por conta de uma busca interna de vocês de mudar isso. Então é muito bom que vocês continuem vibrando nesse desejo de mudança, porque o primeiro passo para a gente resolver qualquer conflito na nossa vida é a gente estar disposto a fazer o que for preciso para resolver aquela situação. Nem que para isso a gente tenha que sair daquele lugar, se afastar das pessoas que não estão colaborando, se afastar das pessoas que estão trazendo conflito, ou se afastar do local, mas esse movimento de ir em busca, de estar num ambiente mais tranquilo, ou de se afastar um pouco da situação, ajuda muito para que tudo se torne mais claro e vocês consigam, inclusive, encontrar melhores respostas para essa situação que vocês estão vivendo. É aquele momento que você diz assim: não adianta eu ficar remoendo na minha cabeça essa situação agora, então eu vou buscar um pouco de paz para mim. E esse desejo de buscar a sua própria paz faz com que nesse caminho vocês encontrem o que precisam para resolver a situação. Então, vamos saber o que vocês precisam fazer para resolver de fato essa situação que estão vivendo ou que trouxeram aqui em busca de respostas. Mostra para mim, tarô, o que eles precisam fazer e o que vocês precisam fazer com esse 8 de paus. Me mostra duas coisas importantes. Primeiro, não botar lenha na fogueira, tá? Porque não adianta, diante desse conflito, você alimentar mais ainda egos, discussões, brigas, conflitos. É aquela coisa onde você decide se mover rapidamente para uma outra direção. Então, sabe aquele desejo de se afastar disso para que as coisas fiquem mais claras? Mova-se rapidamente em direção a esse lugar mais tranquilo. Por quê? Porque as coisas vão se resolver. Aqui existe uma aceleração de resultados para que a solução chegue até vocês. E aí, quando vocês decidem justamente buscar a sua paz mental, vocês percebem que, apesar do conflito ser grande, existe coisas acontecendo muito rapidamente nos bastidores para que a solução chegue até vocês. Então, não existe a necessidade de manter a aflição, não existe a necessidade de continuar alimentando as preocupações. Porque o 8 de paus não só é aquela carta que fala sobre movimento acelerado, mas também é um naipe que simboliza o espiritual, é o fogo que vem do espiritual. Então, com certeza vocês estão tendo auxílio aqui para resolver essa questão, e pode ser auxílio espiritual, auxílio do seu anjo da guarda, guias, mentores, auxílio de guardiões que te protegem. Esse auxílio que vem do espiritual está acelerando as coisas para que essa situação se resolva. E aí, tudo que vocês precisam, de fato, fazer é seguir esse impulso, esse desejo de deixar o conflito de lado e ir em busca da sua paz. Que aí, quando você fica lá buscando enquanto você busca a sua paz, nos bastidores as coisas estão sendo resolvidas para o fim desse conflito, tá? E vamos então entender o que é que essa situação quer ensinar para vocês perceberem que, apesar de todo o conflito que existe na nossa vida, sempre tem por trás de todas as situações difíceis um grande ensinamento. Para quê? Para que a gente evolua. Aí você me pergunta: nossa, mas será possível que a gente só evolui, a gente só aprende em meio aos conflitos? Bom seria que todos os seres humanos evoluíssem sem precisar passar por essas situações que nos desafiam. Porém, infelizmente, é da natureza humana
aprender através do caos. É como se o ser humano só decidisse se mover, crescer e expandir quando ele é cutucado, sabe? Quando vem várias situações que cutucam, é que a gente percebe, nossa, isso aqui tá me incomodando, isso aqui tá doendo, eu não vou permanecer nesse lugar. Então, infelizmente, os seres humanos são assim, né? Precisa que algo externo aconteça, que futuquem para poder aprender, evoluir ou crescer com isso. Mas vamos entender o que é que essa situação veio ensinar. Bom, essa situação veio ensinar. Caiu o arcano dos enamorados, só que invertido, tá? Arcano do enamorados fala sobre uma escolha muito passional. É quando você está muito envolvido com o seu emocional e você faz escolhas pautadas nas emoções. E aí, justamente por você estar assim, escolhendo de forma passional, talvez você não consiga perceber a situação num aspecto mais amplo. Essa carta traz como ensinamento aquele momento em que a gente percebe que é bom seguir o nosso coração para fazer escolhas, quando a gente precisa descobrir o que nos motiva de verdade, quando a gente precisa descobrir um caminho de alma, ou quando a gente quer escolher um novo amor e a gente está em dúvida se aquela pessoa é de fato o que o universo trouxe pra gente. Então a gente se guia pelo coração, porque o coração sente. Mas se a gente está no meio de um conflito, tomar decisões baseadas nas emoções não ajuda em nada. Aqui o ensinamento é como se o universo estivesse mostrando que vocês estão agindo de forma muito passional sobre a vida. E às vezes vocês estão se deixando levar demais pelas emoções. E talvez até você esteja gerando conflitos mentais que não precisavam existir, porque você está muito emotivo. E toda decisão baseada numa emoção exagerada tende a ser algo enganoso. Por quê? Quando a gente está num turbilhão de emoções, a gente não está enxergando o cenário com clareza. Então aqui a situação pede o inverso. Não é para você se guiar pelas emoções, porque nesse momento parece que as suas emoções estão afloradas demais. E enquanto você está com essas emoções totalmente afloradas, o seu mental causa um conflito que você não consegue perceber o melhor caminho. E talvez essa situação tenha acontecido para mostrar para vocês a necessidade de vocês olharem mais para as questões emocionais da vida de vocês, para vocês buscarem cuidar mais das próprias emoções e para vocês conseguirem filtrar melhor as pessoas que fazem parte da sua vida. Olhando para essas pessoas também pelo lado racional e mental, para perceber quem de fato deve estar ao seu lado, quem de fato deve ser parceiro ou parceira de jornada, para quem de fato você vai contar seus planos e projetos, com quem você deve ou não trabalhar. Mas aqui a cura emocional precisa acontecer para a mente de vocês tirarem esses conflitos e para trazer a clareza que vocês estão precisando. Então, é aquele momento da vida em que vocês são cutucados para desenvolver uma fé. E essa fé não é baseada só no sentir. É o sentir aliado também com a mente, onde vocês conseguem pensar melhor sobre e onde vocês decidem se afastar dos conflitos para procurar a paz mental de vocês.
E aí eu vou tirar um conselho final com esse oráculo dos arcanjos pra gente fechar o conselho desse primeiro grupo. Um conselho dos arcanjos, por favor, para esse primeiro grupo. Arcanjo Raguel. Prepara o print da tela se você quiser a mensagem, né? Copiar a mensagem do Arcanjo Raguel. Vamos lá. Diz o seguinte, o Arcanjo Raguel. Harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Então é isso, olha. É necessário essa cura emocional acontecer e esse arcanjo veio confirmar, tá? Os corações estão sendo abertos para que os conflitos emocionais sejam resolvidos. Então, essas situações que vocês estão em busca de uma resposta será resolvido a partir dessa cura emocional. Abram o coração de vocês. Se o conflito é com uma pessoa, se o conflito é no relacionamento, é aquele momento que o arcanjo pede para você abrir seu coração e falar o que você está sentindo, para trazer uma clareza para a relação, tá? E aí, quando você traz essa clareza para a relação, as coisas se resolvem. Se for para a questão de trabalho ou dinheiro, aqui eu sinto mais que você deve abrir seu coração para a espiritualidade, para expor como você está se sentindo e entregar seus medos e suas preocupações para a espiritualidade, porque aí sim eles vão cuidar da cura emocional de vocês e a partir dessa cura emocional vocês tendem a encontrar o melhor caminho para que as coisas se resolvam, tá bom? Então essa foi a mensagem de quem escolheu o tarô das bruxas. E agora nós vamos partir então para o segundo grupo, que é o grupo que escolheu o tarô Videntes da Luz. Então vamos lá. Para vocês que escolheram o tarô Videntes da Luz, vamos ver então se essa situação que vocês trouxeram, né, tem solução, se ela vai se resolver. Vamos descobrir agora através do tarô. Por favor, tarô, mostra para mim uma carta. Essa situação que essa egrégora trouxe irá se resolver? 2 de Pentáculos. Isso aqui me mostra que a situação que vocês trouxeram pode ser uma situação financeira. E se for financeira, mostra que um equilíbrio vai acontecer. Então, se a situação não está muito legal na sua vida financeira, algo irá acontecer para trazer equilíbrio para a sua situação financeira. Agora, se for uma questão de relacionamento, aqui pede para que você busque um equilíbrio para solucionar essa questão. É aquele momento em que você decide fazer acordo ao invés de procurar guerra. É aquele momento em que você decide ir pelo caminho do meio para que as coisas se mantenham em mais harmonia. De qualquer forma, esse 2 de Pentáculos me mostra que, seja financeiro ou emocional, essa situação que vocês trouxeram para essa leitura está em busca desse equilíbrio. Vai alcançar esse equilíbrio, tá? Vamos ver então qual é a energia que vocês estão vibrando em relação a essa situação. 2 de Pentáculos também mostra vocês, assim, aprendendo a dançar com a vida, sabe? Quando vocês decidem entender que a vida pede esse jogo de cintura. E aí vocês vão se movendo nesse jogo de cintura. Eu pedi uma carta para saber qual a energia que vocês estão vibrando. Vocês estão vibrando no arcano da Torre. Bom, internamente vocês podem estar sentindo que, sabe, veio até uma música na minha cabeça, um meme fala assim, a casa caiu. Internamente vocês podem estar se sentindo assim, como se
nossa, tá tudo destruído, tá tudo acabado, não tem solução, não tem mais jeito, meu Deus do céu, e agora? Acabou-se, sabe? Mas essa vibração de vocês não é 100% negativa. Embora pareça que tá tudo destruído, e aí vocês se sentem mal, e eu entendo a pessoa se sentir mal quando o arcano da torre aparece. Não vou dizer que é fácil você lidar com aquela sensação de que tá tudo acabado, que tá tudo destruído, que não tem mais solução. Só que o arcano da torre, principalmente aqui, vocês vão ver que tem borboletas que saem voando depois que esse raio aparece. E aí parece que tá tudo destruído, mas o esquilinho tá do lado de fora em segurança, olhando, né, a situação do lado de fora, e borboletas saem voando. Isso mostra que, embora dentro esteja tudo muito dolorido, porque parece que não tem jeito, existe algo entre vocês que segura um pouco e mostra, olha, calma, não tá tudo acabado assim. E mesmo quando as coisas parecem ruir ou ruíram completamente, nem tudo é negativo. Às vezes vocês precisavam passar por isso para dar aquele chacoalhão interno em vocês e fazer vocês buscarem o que de fato é o melhor para vocês. Porque se isso aqui ruiu, é porque vocês não estavam no caminho certo, ou não estavam fazendo as escolhas certas, ou não estavam olhando na direção certa. A torre sempre vem para consertar o que está errado. E aí é o ponto-chave que a gente tem que acolher dessa carta. Não é se desesperar achando que é o fim. Não, não é o fim. O arcano da torre não simboliza fim. O arcano da torre simboliza uma desconstrução necessária para que o novo seja construído em cima de bases mais sólidas, mais verdadeiras. É como se um edifício tivesse sido edificado, mas não tinha ferragem. A tendência é o quê? Que esse edifício desmorone, porque não existe aquele ferro que segura a estrutura. E aí, quando as coisas vêm abaixo, é para vocês olharem, poxa, olha, realmente faltou eu colocar esse ferro aqui. E aí vocês entendem o que vocês precisam consertar para reconstruir. O bom é que essa reconstrução, ela é sempre melhor, porque vocês enxergam aonde estava o erro, vocês corrigem e as coisas então encontram o melhor caminho, tá? Então, apesar de vocês estarem vibrando nessa dor, nessa tristeza ou nesse medo, saibam que o arcano da torre não vem para acabar com tudo de uma vez por todas. A torre sempre mantém algo na base que fica de pé, para vocês entenderem que a situação pode não ter saído como vocês esperavam, mas vocês não estão destruídos. Vocês ainda permanecem de pé. Portanto, vocês vão conseguir resolver essa situação. Só que agora, muito melhor que antes. Vamos ver então o que vocês precisam fazer, né, para que essa situação se resolva. E saiu aqui um 7 de copas. 7 de copas mostra que vocês ficaram muito em dúvida durante muito tempo se estava mesmo seguindo no caminho certo. No fundo, é como se algo tivesse avisando a vocês que não era bem assim, que era preciso ter mais atenção com as escolhas que vocês fazem para a vida de vocês. E o 7 de copas,
ele traz essa dúvida sobre as escolhas, mas também mostra que essa solução de vocês tem várias oportunidades de serem resolvidas. É aquele momento que a vida diz assim, olha, calma, parece que é o fim, mas não é. Existe aqui muitas maneiras de se resolver essa situação que vocês trouxeram. E que maneiras são essas? Bom, cada uma delas tem uma oportunidade, cada uma delas tem luz, cada uma delas tem sombra, cada uma delas tem os seus prós e seus contras. Então, como saber qual dessas oportunidades é a melhor? Aí é que vem esse arcano pedindo para vocês escolherem o caminho do meio. Diante dessas escolhas que a vida tem trazido para vocês, vocês não vão escolher aquelas que são extremamente radicais, onde vocês decidem pôr um fim a tudo. Então, é tipo assim, eu tô precisando melhorar minha situação no trabalho. Então, eu vou chutar o balde, vou sair daqui, vou largar tudo porque eu não aguento mais e vou me lançar na vida em busca de um novo emprego. Aqui tá dizendo, tem certeza que é essa a melhor solução? Não seria melhor você começar, então, a procurar uma nova oportunidade de trabalho, mas permanecer um pouquinho mais onde você tá, para se organizar na vida? Será que não dá para você aguentar só mais um pouquinho enquanto as coisas se resolvem? Se for no campo do relacionamento, mostra que a relação não chegou ao fim. Existe um caminho do meio. Que caminho do meio poderia ser esse? Quando vocês equilibram a situação e resolvem e usam o jogo de cintura. É aquele momento em que você conversa com outra pessoa e diz, tá, vamos fechar um acordo, vamos ver uma coisa que fique boa para você e para mim também, tá? Então, a escolha mais sábia a se fazer é aquela que tá no caminho do meio, tá bom? Mas não se desespere porque não é o fim. Muitas oportunidades estão surgindo para que você possa escolher dentre essas oportunidades uma que resolva melhor a situação. E vocês vão saber quando colocarem os pingos nos is, analisarem os prós e os contras e verem qual dessas oferece o caminho do meio. Então, a dica para vocês aqui é escolha o caminho do meio. Tá bom? Agora vamos ver o que essa questão veio ensinar vocês. Porque toda questão, toda situação tem um aprendizado para nossa evolução, tá? E o que vocês veio aprender aqui, aí, engraçado, no primeiro montinho, o aprendizado foi os enamorados ou o arcano dos amantes invertido. Aqui para você já foi o contrário, saiu o arcano dos enamorados na sua posição normal. Então, aqui para vocês, para esse grupo, né, o que vocês precisam aprender é como ouvir melhor o coração de vocês. Para vocês se guiarem mais pela aquele desejo que está lá no fundinho do coração e vocês, sabe, abraçarem um pouco mais a humildade e perceberem assim, não, nossa, eu vou recuar só um pouquinho e vou ouvir a voz que tem lá dentro do meu coração, porque existe amor, existe sentimento, existe algo que não foi destruído aqui. E quando vocês olham para dentro do coração de vocês, vocês sabem que o que permanece de pé, as bases que vocês construíram, veio de um sentimento muito puro e verdadeiro. Seja qual for a intenção de vocês, quando vocês começaram a se mover em direção a isso, ou quando, sei lá, se vocês começaram a trabalhar nessa empresa, vocês eram apaixonados pelo que vocês faziam.
as coisas podem até estar muito ruins. Mas quando vocês se lembram o motivo pelo qual vocês foram trabalhar com isso, e se esse motivo foi um amor verdadeiro, vocês dizem, não, calma, é só uma fase ruim, vai passar, eu vou encontrar alternativas para continuar fazendo isso, porque é o que eu amo fazer. Se for um relacionamento, é quando vocês parem e olham assim, caramba, olha, o relacionamento não tá legal, mas o que eu sinto por essa pessoa é um amor verdadeiro. Então eu vou buscar meios de solucionar e trazer paz para nossa relação a partir de um acordo, a partir do caminho do meio. Eu não vou radicalizar, eu não vou querer que seja só do meu jeito. Eu vou fazer um acordo com essa pessoa para que a gente continue vivendo bem, porque se for no campo emocional aqui, essa questão que vocês trouxeram, esse arcano dos enamorados mostra que existe amor verdadeiro. Então isso mostra que a situação pode estar só passando por uma fase ruim, mas não significa que seja o fim. Significa que onde existe amor, sempre haverá um jeito de solucionar essa questão. E para vocês encontrarem que solução é essa, lembrem-se dos motivos pelos quais vocês começaram a se relacionar com essa pessoa. O que fez você se apaixonar por essa pessoa, o que fez você começar um relacionamento com essa pessoa. Resgatar essa imagem de primeiro amor que vocês tiveram por essa pessoa. Não tô falando aquele primeiro amor da infância não, tá? É quando começou a despertar o amor por essa pessoa que vocês estão juntos. Esse primeiro amorzinho que despertou no coração, que fez vocês começarem um relacionamento com essa pessoa. É porque vocês viram algo de muito lindo nessa pessoa. Algo encantou vocês. E aqui tá, eu não tô falando de relações tóxicas, abusivas, onde existe violência, tá? Porque aí seria outra história. Essa egrégora que está aqui nessa leitura, essa egrégora que veio receber esse conselho, não passa por uma relação de agressões ou violência. É uma relação que está passando por uma fase difícil, que passou por um conflito, mas existe a possibilidade de solução através de um caminho do meio, tá? Então, essa mensagem é para esse grupo específico, onde ainda existe amor, ainda existe verdade, aonde só precisa resolver esses conflitos, entendendo que existiam coisas que vocês estavam fazendo que não era legal na relação e precisava desconstruir para vocês resgatarem esse amor aqui e voltarem a ter uma relação equilibrada, tá? Vou tirar agora uma mensagem final dos arcanjos para esse segundo grupo. Mensagem dos arcanjos, por favor. E saiu o arcanjo Aniel, confirmando aquilo que a gente viu no 6 dos enamorados. Meu Deus do céu. Eu vou deixar aqui na tela para ver se vocês fazem um print. Prepara o print da carta com a mensagem do arcanjo Aniel. Mas a mensagem diz o seguinte: paixão. Confie e siga sua paixão renovada em sua vida amorosa e carreira profissional. Gente, eu amo essas confirmações. É aquilo que a gente viu, né? No campo profissional, siga a sua paixão. Então, com certeza, você que está passando por conflitos no trabalho, precisa se lembrar o que te motivou a seguir essa carreira. Porque você só está passando por uma fase difícil. E quando você resgata a paixão pelo que você faz, as coisas se resolvem. E no relacionamento também é a mesma coisa. O que fez você se apaixonar por essa pessoa? É nesse momento em que você decide olhar para o que te motivou a estar com essa pessoa, o que fez você se apaixonar por ela, é que vocês entendem que não é o fim, mas sim um ajuste necessário da vida para vocês melhorarem a relação. Então, digamos assim, que é aquele ajuste necessário da vida
para vocês melhorarem a relação. Então, se essa mensagem fez sentido, conta aqui para mim nos comentários como é que tá a sua relação, seja no trabalho ou seja o relacionamento afetivo. E se fez sentido, não deixa de curtir esse vídeo, tá? Dá o seu like, me segue para mais leituras intuitivas e eu espero que de fato a espiritualidade ilumine o caminho de vocês para que vocês façam as melhores escolhas. Muito obrigada por estar aqui e mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Luz Cura e Tarô com Tarsila Mello.